Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da URGS completa 60 anos. O centro, criado na década de 50, desenvolve pesquisas e análise de indicadores econômicos, sendo seus trabalhos referência no país inteiro. Bom, o IEP surge no início dos anos 50, no momento em que a Faculdade de Ciências Econômicas buscava crescer, e o IEP surge então como um órgão auxiliar para a realização de pesquisas e de estudos na esfera econômica. O IEP ele surge como um órgão auxiliar da Faculdade de Ciências Econômicas e chamava, apesar da sigla CI, ele chamava Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas, né? Ele tinha um corpo de pesquisadores próprios, que não eram professores, eram pessoas designadas apenas para fazer pesquisas, funcionários apenas para fazer pesquisas, né? E sobre essa forma de organização é que ele começa os seus primeiros anos. O IEP, no início, as atividades do IEP eram de pesquisa e em 63 foi criado o curso de pós-graduação em Economia Rural, que começou então a absorver essas pesquisas. Então o IEP ele foi criado como um centro de pesquisa. Com o advento então da pós-graduação, os alunos da pós-graduação, os professores da pós-graduação começarem a fazer seus investimentos em pesquisa, não havendo mais concurso para pesquisadores, efetivamente pesquisadores, técnicos pesquisadores, o IEP foi meio que perdendo o seu foco na pesquisa. Se voltou então para a pesquisa do custo de vida do cesto básico. Aqui no IEP funciona então o setor de estatística, que é responsável pelo acompanhamento do índice de preços ao consumidor, do custo de vida na região metropolitana de Porto Alegre. O IEP também, já a partir do início dos anos 60, passou a abrigar a pós-graduação vinculada à Faculdade de Ciências Econômicas. Um dos primeiros cursos de pós-graduação da URGS surgiu aqui no IEP, que era o antigo curso de pós-graduação em Economia Rural, e depois, já nos anos 70, surge também o programa de pós-graduação em Economia. São dois programas que surgiram dentro do IEP, que passaram a realizar os cursos de mestrado e, posteriormente, também de doutorado. Atualmente, o IEP abriga, além dessa pesquisa sobre índices, ele abriga aqui dentro o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, que é uma transformação daquele programa de economia rural do passado, que agregou pessoas de várias áreas, da sociologia, da ecologia, da geografia, da áreas das ciências da saúde, agronomia, etc., né? E abriga também um programa de ensino à distância, chamado Plageder, né? Que tem o seu núcleo, digamos, de formação aqui em Porto Alegre, a partir do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, mas que também irradia essa formação para 12 polos no interior do estado do Rio Grande do Sul. Ao longo dessa trajetória, aqui no IEP sempre circularam professores, pesquisadores e alunos, principalmente em nível de pós-graduação. A maioria desses alunos recebendo bolsas de estudos para desenvolver suas pesquisas, né? E aqui no IEP, principalmente a partir dos anos 90, começou uma discussão sobre a transformação daquele antigo programa de pós-graduação em Economia Rural em programas multidisciplinares, fazendo diálogo, fazendo aproximação com outras áreas do conhecimento. Então, nos anos 90, nós aproximamos essa discussão com colegas da sociologia, da geografia, da agronomia, da antropologia, de diversas áreas do conhecimento, que passaram então a constituir um novo programa de pós-graduação em desenvolvimento rural. Em 99, nós fundamos esse novo programa, que atualmente está já com 12 anos de funcionamento, e nesse período nós tivemos um crescimento bastante grande, aumentando o número de alunos, aumentando o número de professores. Nós trabalhamos hoje com vários professores que não são vinculados à Faculdade de Ciências Econômicas, mas que atuam aqui dentro do IEP, junto ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural. Tem os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, tem linhas de pesquisas em vários
segmentos, vários campos, né? Então, isso aí é importante para a sociedade, né? Porque eles tentam adequar aqui a teoria e prática, tem um curso de mestrado, doutorado, e dentro dessas linhas de pesquisas serve de atrativo para muito estudante, né? Que depois, vindo aqui fazer o curso, vai voltar para o mercado e praticar o que aprendeu aqui, né? Com papel destacado entre as pesquisas desenvolvidas pelo IEP estão o cálculo do valor do cesto básico e o índice de preços ao consumidor. Esses boletins, realizados desde a criação do centro, ajudam a compreender melhor a estrutura de consumo das famílias da região metropolitana de Porto Alegre. O Instituto, naquela época, criou também já o cálculo do custo de vida, que o professor Maurício Filchner, que era um estatístico que veio do Rio de Janeiro. Então, a casa foi o primeiro instituto que fazia o cálculo do custo de vida, que persiste até hoje, né? Nós calculamos 2 indicadores atualmente, tá? O índice de preço ao consumidor, tá? Que é calculado desde 1949, tá? E o cesto básico, que é um outro indicador econômico que nos traduz um valor de um cesto de compras, que é calculado desde 1980. Então, basicamente, são esses 2 indicadores que o meu setor trabalha. A pesquisa de preço é uma coisa que nunca parou desde que iniciou a série, desde 49. Então, por se tratar de um índice de preços, ele não pode ser interrompido, não pode sofrer interrupções, né? Então, basicamente, todas as semanas, durante todas as semanas do mês, a gente levanta preço de vários produtos e serviços para chegar no final do mês e calcular o índice de preço consumidor, e também, decorrente dessa pesquisa, sai o valor do custo do cesto básico. O índice de preço ao consumidor ele contém mais de 300 produtos e serviços, né? E a cesta básica só contém alguns itens de alimentação, higiene pessoal, limpeza e mais gás, na linha de gás, cigarro também. Ou seja, o cesto básico é um pedacinho do índice. É como se fosse um resumo do índice, assim, mais ou menos isso. Então, a ideia do índice é dar uma visão, assim, bem geral do acompanhamento dos preços, em geral, na cidade e região metropolitana. No caso do cesto básico, a abrangência é a mesma, Porto Alegre e região metropolitana, só que com enfoque apenas em 51 produtos, né? E que as pessoas, a comunidade utiliza mais, que são os alimentos, higiene e limpeza, né? Bom, qual é a importância disso? A inflação, por si só, a definição dela é aumento de preço. E qual é o efeito disso sobre o consumidor? O efeito consumidor é que se o preço sobe, ele está sujeito a comprar menos com a mesma renda. Então, o efeito principal é medir o poder de compra do consumidor num certo período de tempo, ao longo do tempo, né? Então, se à medida que a inflação sobe, a possibilidade de compra do consumidor se reduz. Essa é a ideia. Então, o consumidor tem que estar focado nos resultados da inflação, digamos assim, para poder ver como está se comportando o seu poder de compra. Dar um sinal para a sociedade, né, do que está acontecendo em termos de preços, né? Se a inflação está presente ou não, está contida ou não. Então, a nível de sociedade, a nível de governos, de prefeitura, governo estadual, governo federal, dá uma ideia do que está acontecendo a nível de preços. Mas uma das coisas que chama atenção hoje e que retrata bem a mudança da população de um modo geral é o consumo em restaurante. O peso dos restaurantes, dos bares, era muito pequeno dentro dos outros itens. Agora, nos tempos, nas últimas POFs, nas 2 últimas POFs, né, em 2009, inicialmente, o peso atribuído para os restaurantes é grande nas famílias. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas passaram a fazer menos comida em casa e comer mais fora. Através de seu site e de uma série de publicações, o IEP disponibiliza à comunidade os dados de seus estudos e pesquisas, revelando assim o caráter social dos trabalhos realizados pelo centro. A série de livros do IEP é uma série que não tem publicações de forma regular, né, mas muitas vezes
por interesse em algum tema específico, por alguma oportunidade. Então nós, em geral, recebemos manuscritos. A série tem um conselho editorial que analisa, que avalia e que, em caso de aprovação, encaminha para publicação. São obras que são publicadas pela editora da universidade, mas com o nome da série do IEP. Então nós temos, em geral, obras produzidas por professores, pesquisadores aqui da faculdade ou de fora, mas sobre temas em torno da economia, dos temas da economia aqui do Estado, da economia do país, das mudanças que vieram ocorrendo ao longo das últimas décadas. A gente tem um trabalho social muito bom, muito interessante. Não só por conta do Plageder, que é um curso à distância, que é oferecido em todos os lugares, menos em Porto Alegre, porque ele nasceu, ele foi criado para ser no interior, para que as pessoas que não têm acesso a Porto Alegre, condições financeiras de vir para cá, possam estudar na URGS. Temos ainda as pesquisas. Então, todos os nossos alunos do mestrado ou doutorado do PGDR desenvolvem suas pesquisas, muitas delas, claro que nem todas, mas muitas delas, com as questões de desenvolvimento do Estado. Então, praticamente todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul já foram pesquisados. E eles depois recebem o retorno do que foi desenvolvido. Me parece que o Instituto, de fato, exerceu e continua exercendo um papel relevante em benefício do desenvolvimento rural, sobretudo dessas agências e secretarias governamentais que se dedicam e trabalham em defesa e auxílio do povo rural, né? Então, acho que ele continuará sendo como que o mote, o rumo que o programa vai seguir para justamente estar ao lado e estudar os problemas das populações rurais, seja em assentamentos rurais ou pequenas propriedades. Então, tudo que está ligado realmente à produção agrícola. Como nós damos o resultado do custo de vida para as entidades, para as pessoas em geral, empresas, né, em geral, saberem do acompanhamento dos preços. Né? Quantas andam no custo de vida? Né? Está alto, está baixo, né? Os preços estão subindo muito, baixando. Por exemplo, tem órgão da Justiça que eles se valem do nosso percentual do custo de vida para fazerem as correções de preços na Justiça. Então, ele, regra geral, ele dá uma ideia para a sociedade como um todo de como estão se comportando os preços em Porto Alegre e região metropolitana. Esse é uma das coisas que me motiva a trabalhar aqui. Eu saber que o que eu faço não é só papel. Que, grosso modo, se for olhar a atividade cotidiana, é papel. É uma burocracia de mandar documento para cá, de fazer um documento para lá, passa num convênio. Mas, efetivamente, o que se faz com essa papelada? Não, tem um resultado. Então, eu acho que o IEP está chegando à sua maturidade de 60 anos bem... se fosse um ser humano, eu diria assim, bem enxuto, bem organizado, a gente tem muita coisa para fazer, está na atividade mais do que eu acho que sempre esteve. Para mais informações, acesse o site